Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar seguimento aos vídeos que a gente está fazendo sobre o tratamento da obesidade. Como no último vídeo a gente conversou sobre as opções de tratamento, então o tratamento clínico, o tratamento com o balão intragástrico e a cirurgia bariátrica, hoje vamos focar um pouco mais no tratamento especificamente com o uso do balão intragástrico. Na verdade, o balão intragástrico faz parte do tratamento clínico, ele é um acessório a mais na perda de peso como tratamento clínico, porque o balão ele é um procedimento endoscópico, não envolve cirurgia, então ele vai ficar dentro dos procedimentos clínicos para tratamento. O balão intragástrico, então, ele é colocado por endoscopia, o paciente é sedado com auxílio do anestesista, se coloca ele por endoscopia dentro do estômago. Esse balão ele é preenchido depois de estar dentro do estômago com 500 a 700 ml de uma solução fisiológica, e esse balão ele fica dentro do estômago em torno de 6 meses a 1 ano, dependendo do tipo do balão. Existem hoje no mercado basicamente 3 tipos de balão, 2 deles para 6 meses e um deles liberado para utilização por 1 ano. O que acontece com o balão então que ele leva à perda de peso? Esse balão ele faz com que a pessoa tenha o que a gente chama de saciedade precoce, ou seja, comeu uma quantidade pequena de alimentos e já se sente aquela sensação de que o estômago está completo, está satisfeito, por isso o nome de saciedade precoce. Logo que comeu já se sente satisfeito e diminui a ingesta de alimentação. Então essa saciedade precoce é a sensação de que a pessoa já comeu a quantidade de alimento que é necessária para se manter. Então isso leva a uma perda de peso em torno de 15 a 20%. Claro que não somente com o uso do balão. O uso do balão, ele, como eu falei, está dentro do tratamento clínico, então ele deve ser associado a uma alteração do hábito alimentar, um acompanhamento psicológico e também, e muito importante, a atividade física. Então todos esses tratamentos, todas essas multidisciplinaridades que a gente fala, tem que estar envolvidos no tratamento do balão. Então não é também simplesmente lá colocar o balão e voltar 1 ano depois para retirar, que também esse é um tratamento que não é efetivo, que a gente não considera um tratamento da obesidade. O tratamento da obesidade ele tem que ser multidisciplinar. Então vai colocar o balão, vai passar por uma avaliação do psicólogo, do nutricionista, vai iniciar atividade física logo em seguida, depois de uma semana, 10 dias já vai estar liberado para iniciar atividade física. Então esse tratamento usando o balão, fazendo atividade física, alterando seus hábitos alimentares para um hábito saudável, isso nos traz uma perda de peso bem interessante nesses pacientes que optam pelo tratamento com o balão. Normalmente o paciente que vai usar o balão, o paciente que tem um índice de massa, aquele cálculo que a gente já conversou, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, acima de 27. Acima disso já é liberado o uso do balão. E claro que pacientes com obesidade maior, índice de massa 40, 45, que são pacientes que já estão dentro da obesidade mórbida, também podem se beneficiar do balão, mas claro que a perda de peso, que é de 15 a 20%, não é uma perda igual a uma cirurgia bariátrica que leva a perda de peso de acima de 50%, 70% do excesso de peso. Então são tratamentos para pacientes diferentes, com efeitos diferentes, mas que no paciente que não tem uma obesidade severa funciona muito bem e consegue eliminar a obesidade. Esse balão gástrico de 1 ano, que é o mais moderno, que a gente tem colocado há menos tempo agora na clínica, que foi inclusive um dos primeiros balões colocados lá no estado do Rio Grande do Sul, foi colocado pela nossa clínica, o balão SPATS 3, que é um balão ajustável, ele é um diferencial com relação aos outros balões mais antigos. Por que ajustável? Ele consegue diminuir ou aumentar a quantidade de líquido nele. Um balão antigo, de 6 meses, é um balão fixo, coloca 600 ml de líquido dentro dele e não consegue modificar esse volume no decorrer do tratamento, só consegue retirar esse volume no final para retirar o balão. Esse balão ajustável tem uma proposta bem mais interessante, porque se o paciente nos primeiros dias sente muito a presença do balão, tem muita náusea, vomita, tem incômodos com o balão, a gente consegue lá por endoscopia mesmo tirar uma quantidade de líquido aí, 100, 150 ml, que normalmente resolve o problema, o paciente volta a se sentir bem e consegue seguir o tratamento. No outro balão de 6 meses, esse volume não é ajustável, teria que se retirar o balão para poder melhorar os sintomas. O balão ajustável tem esse efeito. O balão ajustável também é melhor
na questão do longo prazo, porque se chegar em 3 a 4 meses o paciente parar de perder peso, essa saciedade precoce diminuir, a gente consegue ir lá e colocar um pouco mais de líquido, coloca 200, 250 ml a mais, vai voltar essa sensação do balão, o sintoma de saciedade vai retornar e o paciente pode perder um peso até um pouco maior. Em alguns pacientes a gente consegue mais 10% de perder peso, e totalizando em torno de 30% ao longo de um ano. Fora o fato de que realmente é o único balão, esse ajustável é o único balão que pode ser utilizado por um ano. Ele é liberado pela Anvisa até um ano, os outros com 6 meses devem ser retirados porque não tem liberação para mais do que esse período. Então, resumindo a questão do balão gástrico, pacientes com índice de massa acima de 27 já podem se beneficiar do seu uso, colocado por endoscopia, esse ajuste que eu falei também é feito por endoscopia, e a retirada também sem a necessidade de procedimento cirúrgico. Mais importante, o balão funciona desde que o paciente se comprometa com o tratamento, faça uma alteração dos seus hábitos alimentares, vai ter todo esse ano inteiro para aprender novos hábitos e hábitos saudáveis. Faça um acompanhamento psicológico também para essas mudanças elas acontecerem, para que essas mudanças fiquem para o resto da vida. E também precisa fazer atividade física, que isso vai ajudar na perda de peso. Então, com esse tratamento completo, multidisciplinar, o paciente vai ter uma perda de peso bem interessante e resolvendo o problema da obesidade, principalmente naqueles pacientes com índices de massa menores. Ou em pacientes também, como eu comentei antes, com índice de massa 45, 50, que precisam se preparar para a cirurgia, pacientes que querem perder um peso antes, que precisam perder um peso antes da cirurgia bariátrica, mas que não conseguem perder esse peso só com o segmento clínico sem o uso do balão, podem usar um balão, usa o balão por um ano, perde 15 a 20% do peso, fica melhor, diminui os seus riscos para a cirurgia, retira o balão, 2 a 3 meses depois vai à cirurgia com um risco menor, com uma tranquilidade menor, uma tranquilidade maior para o paciente e para a equipe que opera. Então, o tratamento com balão seria isso aí, tratamento clínico associado ao balão, atividade física, orientação nutricional e levando uma perda de peso em torno de 15 a 20% do peso, alguns casos até 30%. Depois de um ano, o que acontece? Essa saciedade precoce, esse efeito balão que a gente chama, ele perdura ainda por 3 a 4 meses, depois disso realmente o estômago vai voltar à sua atitude de antigamente, se comer mais, vai acabar aceitando mais. Então você tem esse tempo de um ano para se preparar, para aprender, para ter hábitos de vida saudáveis, para incorporar atividade física na sua rotina, para que depois que retira o balão, tudo isso continue igual, aprendendo a ter um hábito saudável e não retornando a comer as coisas erradas que fizeram ganhar peso.